Então, ontem nós vimos um pouco, bem brevemente, da vida extraordinária da Madre Mariana de Jesus, e esta alma eleita, mística, que alcançou tão grande santidade, que conseguiu alcançar o céu direto, sem passar pelo purgatório. Então, isso aqui é um fato, encerrando a vida dela, para a gente entrar na devoção do bom sucesso, só encerrando com este grande fato, que ela conseguiu essa grande graça. Ela não precisou passar pelo purgatório, porque ela já passou o purgatório aqui em terra, como nós vimos só um pouquinho, pela vida dela de oração, a vida dela de penitência, de expiação, ela como uma vítima, vítima pelas almas do seu tempo e também por nós. Agora vamos entrar na importante devoção de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é uma devoção propriamente dos nossos tempos, e uma devoção, além de maravilhosa nos seus aspectos milagrosos, é uma devoção extremamente poderosa. Para falar um pouquinho sobre o poder dessa devoção, como a gente tem a graça de ter essa devoção junto conosco para os nossos tempos, tempos tão difíceis, tempos tão atribulados, eu vou falar só um pouquinho de alguns trechos que a própria Nossa Senhora revelou o poder dessa sua invocação. Bom sucesso. Quando Nossa Senhora se apresentou para a Madre Mariana, ela disse: eu sou Maria do bom sucesso, a rainha do céu e da terra. Eu sou poderosa para aplacar a justiça divina e alcançar piedade, perdão a toda alma pecadora que a mim acorra com o coração contrito. Eu sou mãe de misericórdia e em mim não há senão bondade e amor. Então, ela se apresentando para a Madre Mariana, ela deixa bem claro que ela é poderosa, ela mesma disse, para aplacar a justiça divina. E o quanto no nosso tempo pesa a mão de Deus sobre a humanidade. Mas Nossa Senhora, ela se mostra como aquela que pode aplacar a justiça divina e alcançar piedade e perdão para as almas pecadoras que acorram a ela. Então, nesse tempo que tantas almas estão afastadas de Deus, que tantas almas estão vivendo no pecado, ela, Nossa Senhora do Bom Sucesso, esse título é um título importantíssimo, porque ela garantiu que vai alcançar piedade e perdão para as almas pecadoras que a ela invocarem. Então, aqui é muito importante também, nós devemos essa devoção a mais pessoas, para que cada vez chegue a mais corações, para que cada vez mais pessoas possam invocá-la e alcançar dela o que ela garantiu, a piedade e o perdão. Nosso tempo é o que nosso tempo precisa constantemente, piedade e perdão. Agora estava sendo rezado o terço das Santas Chagas, Jesus, perdão e misericórdia. E Nossa Senhora é poderosa para alcançar a piedade e o perdão que tanto nós precisamos, sobretudo no nosso tempo. Nossa Senhora disse para a Madre Mariana, na sua quarta aparição: essa devoção será o para-raios colocado entre a justiça divina e o mundo prevaricador, para impedir que se descarregue sobre esta terra culpada o formidável castigo que merece. E de fato, a humanidade tem merecido os piores castigos, por justiça de Deus. Mas Nossa Senhora é um para-raio para impedir a justiça de Deus e este mundo, nessa situação tão lamentável que nós estamos vivendo. Nossa Senhora ainda, como mãe, ela quer nos ajudar de todas as maneiras possíveis. Ela se colocou como para-raio para impedir os castigos que a humanidade tem merecido. E por isso Nossa Senhora fala que ela não somente ela quer ajudar ao mundo em si, a humanidade, que tanto tem merecido pelas suas culpas, mas a sua intercessão é para todas as necessidades. Nossa Senhora falou: será muito feliz quando me conhecerem e me honrarem sob esta invocação, porque terão bom sucesso nas almas, nas casas e nas famílias. Esta invocação será penhor de salvação. Então, olha só que grande graça. Nós temos um título, uma invocação
invocação de Nossa Senhora extremamente necessária para o nosso tempo. Nós estamos percebendo como que as coisas estão se acelerando, estão cada vez mais se afundando mais. Estamos percebendo a injustiça de Deus, estamos percebendo a justiça de Deus aqui no Brasil, a justiça de Deus no mundo, a justiça de Deus na igreja, a justiça de Deus nos fenômenos climáticos que estão acontecendo. Basta a gente olhar como que a justiça de Deus tem começado a agir na humanidade. E Nossa Senhora, por 2 vezes diz que ela quer impedir tudo isso. Mais do que isso, ela quer nos auxiliar em todas as situações, na nossa alma, na nossa santificação, na nossa casa, na nossa família, em todas as situações. Nossa Senhora quer nos dar o bom sucesso, até essa invocação do bom sucesso, que é uma devoção para os nossos tempos. Nossa Senhora, ela sabia das lutas que, ela, como a gente viu ontem, como que o demônio, como que o inimigo tentou impedir desde o começo, desde a vinda da Madre Mariana, da sua tia Madre Maria, ao Equador, como que tentou impedir por diversas vezes que o mosteiro avançasse, que o mosteiro se desenvolvesse. O demônio, quanto ele tenta impedir essa devoção, porque ele sabe que Nossa Senhora é aquela que dá o bom sucesso. E aqui o paralelo com Nossa Senhora de Fátima, a Imaculado Coração triunfará, o Imaculado Coração terá o seu bom sucesso. As aparições, como elas se encaixam. Aqui Nossa Senhora falou que ela é mãe da misericórdia, ela enfatiza a questão de misericórdia. E a gente lembra de Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora das Mercês, onde também é denominada misericórdia. Nossa Senhora também no título do ouvido, triunfos e misericórdias. Como que o triunfo, Nossa Senhora do bom sucesso, é o triunfo também da aparição que Nossa Senhora fez para Madre Patrocínio. Todas as aparições de Nossa Senhora, elas se encaixam, sempre ela se coloca como aquela que vai dar a vitória. Quando Nossa Senhora ela aparece pela primeira vez, ela fala: Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, Mãe do bom sucesso. E ela é aquela que vai dar o bom sucesso nos nossos combates em nossa alma, contra as lutas que nós temos, contra a carne, contra o mundo, contra o demônio. Ela nos dá o bom sucesso em todas as nossas batalhas, em nossas famílias. Quanto Nossa Senhora ela quer, ela disse que ela quer que nós honremos ela sobre essa invocação, porque ela nos daria o bom sucesso nas famílias. Então, que nós possamos invocá-la. Ela quer ser invocada com esse título, que nós possamos pedir, Nossa Senhora do bom sucesso, o bom sucesso na nossa vida espiritual, o bom sucesso na nossa alma, o bom sucesso nas dificuldades que nós temos, nas lutas que nós temos nas nossas famílias, o bom sucesso que nós temos nos pecadores que a gente conhece, na vida deles, nas condições que eles enfrentam, porque Nossa Senhora disse que era o penhor da salvação. Então, esse título de Nossa Senhora é muito completo, porque é um título que Nossa Senhora garantiu a vitória, tanto na parte espiritual, mas também na parte material, na parte física. Nossa Senhora garantiu a vitória em todos os sentidos. E na sua última aparição, Nossa Senhora falou: trabalhe para conservar e se dediquem em propagar o meu culto sob a consoladora invocação do bom sucesso, que será a sustentação e a salvaguarda da fé na quase total corrupção do século XXI. Aqui é um ponto importante. Nossa Senhora, ela fala que ela quer que a gente propague esta invocação do bom sucesso. Então ela pede de nós que nós sejamos devotos a essa invocação. Ela pede: me honrem sob esta invocação. E mais do que nós honrarmos, ela quer que nós propaguemos este culto. Ela pede explicitamente para a gente divulgar esta invocação nesse século XXI de total corrupção. Então Nossa Senhora já sabia, Nossa Senhora no século XVI já sabia o que ia acontecer aqui com o que nós estamos vivendo, o que nós estamos atravessando. E ela, sabendo do que nós estamos vivendo, todas as nossas dificuldades, todas as lutas que estão acontecendo nesse tempo, ela já falou, no século XVI, que fala 500 anos de antecedência para a gente honrar sob esse título. E se as coisas estão indo de mal a pior,
é porque Nossa Senhora deu essa advertência 500 anos atrás e até hoje, né, passados 500 anos, ninguém colocou em prática, né? Ninguém tem se dedicado a fazer isso. São pouquíssimas almas que têm levado a devoção no Bom Sucesso, que têm espalhado, que têm propagado conforme Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora pediu porque ela sabia o bem que faria essa devoção dos nossos tempos. Porque ela falou, no século XXI, esta invocação fará prodígios no campo espiritual e no campo temporal. Nossa Senhora garantiu, são palavras dela, ela antevendo o que ia acontecer aqui para os nossos tempos, vendo a tragédia que nós estamos passando, ela diz que essa devoção fará prodígios no campo espiritual e no campo temporal. Então ela deu o remédio, né? Ela apontou os males, apontou a doença do nosso tempo, mas também já deu o remédio, que é ela mesma. Né? Aqui também mais um paralelo, né? Com Nossa Senhora das Lágrimas, onde a gente estava vendo, quando Nossa Senhora das Lágrimas deu uma mensagem para a irmã Mária, aquela mensagem famosa, que ela fala que salvará o Brasil, né? Se em todos os lares se rezará Ave Maria, e uma ejaculatória da coroa das lágrimas, da Virgem Dolorosíssima, as nossas lágrimas derrubaram o caminho infernal, ela também fala, o Brasil, né, essa terra me pertence, a terra de Santa Cruz me pertence, e, né, para vencer esse inimigo que já tomou conta de outros lugares, é preciso desembainhar a espada, que sou eu mesma. Né? Então, nós precisamos, né, Nossa Senhora das Lágrimas também tinha uma mensagem semelhante, para que a gente pudesse vencer os males, né, que assolavam e assolam o Brasil, era necessário, né, que nós invocássemos, né, a espada é ela mesma, né, e a gente, rezando a Ave Maria, né, a coroa das lágrimas, nós estamos utilizando a espada que é ela mesma para vencer os males, para vencer os inimigos que assolam aqui o Brasil. E aqui no Centro do Bom Sucesso, ela dá essa mensagem para todo o nosso tempo, ela que é a que vai dar o bom sucesso, ela que vai dar os prodígios no campo espiritual e temporal. E ela pede para ser levado, né, nunca o nosso tempo padeceu tanto, né, nunca o nosso tempo sofreu tanto na parte espiritual, sofreu tanto na parte emocional, na parte psicológica, na parte física, né, na parte econômica, na parte social, na parte política, em todos os sentidos, o nosso tempo está padecendo. E ela tinha dito que ela faria prodígios no campo espiritual e no temporal. Era só invocá-la, né? Então esse é o segredo. E ela, sabendo disso, por isso que ela pede que nós propaguemos, né? Que nós possamos ser apóstolos de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Levar essa devoção para mais pessoas, porque o nosso tempo carece da intercessão poderosa de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nessa que é a grande batalha, nós percebemos como chegou o tempo, que é o tempo da irmã Lúcia, né, que ela tinha dito que nos últimos tempos, né, a última batalha do demônio seria contra a família. Né? A gente percebe como chegou esse tempo. Nunca a família foi tanto atacada, nunca o mundo. A gente percebe como que realmente Nossa Senhora de Garabandal disse que nós vivemos os finais dos tempos, como que isso de fato se concretizou. Então, nesses tempos, nós precisamos invocar e levar adiante a devoção do Bom Sucesso. Né? E, ainda mais nesses tempos que as pessoas não conhecem, né? Nós que conhecemos, nós que tivemos essa grande graça de receber essa devoção, de ter essa devoção, que nós possamos, né, aumentar ela e levar a mais pessoas. É um papel, uma missão muito importante. É uma missão, uma responsabilidade muito grande que a fraternidade tem. Né? No dia 2 de fevereiro, com todos os carismas, com todas as características, nós temos, né, uma grande missão para Nossa Senhora do Bom Sucesso. E Nossa Senhora fala ainda, as plumas de ouro são para aqueles que, por meio de escritos, difundirem o meu culto do bom sucesso. Então, Nossa Senhora, né, dará plumas de ouro para aqueles que difundirem o seu culto do bom sucesso. Né? São muitas graças para aqueles que divulgam a devoção a Nossa Senhora do Bom Sucesso. E a Madre Mariana, nessa alma que tinha tanta intimidade com Nossa Senhora, que recebeu tantas mensagens, tantas revelações, a Madre Mariana fez questão de deixar no seu testamento. Então, a morte dela foi anunciada com 10 meses de antecedência. Nossa Senhora avisou, né? Se prepare durante esses 10 meses para a sua partida. Deixe o seu testamento, o que você deseja deixar, né, para suas filhas,
para todas as freiras de todos os tempos que você quer deixar como mensagem. E a Madre Mariana falou: tenha sempre a Mãe do Céu, Maria Santíssima do Bom Sucesso, porque ela vos dará os bons sucessos. E ela não fala só bons sucessos, ela fala bons sucessos, porque é isso que Nossa Senhora faz. Ela dá todos os sucessos que nós mais necessitamos. E Madre Mariana lhe deixou no seu testamento: propagai, reafirmando, o culto a Nossa Senhora sob esta invocação, porque com ela obterás o quanto pedir a Jesus e Maria. Então, Madre Mariana também garantiu no seu testamento, na sua promessa que ela deixou, que por meio dessa invocação nós conseguiremos os bons sucessos e tudo quanto nós pedirmos a Jesus e Maria. Sempre conseguirão os bons sucessos para o tempo e para a eternidade. Por isso, recorra a ela em todas as vossas necessidades espirituais e temporais. Então, isso aqui é só uma apresentação do poder da devoção do bom sucesso. Como é importante para os nossos tempos e é importante para a nossa vida. Às vezes, muito que nós estamos precisando, Nossa Senhora já garantiu que ela vai nos obter no campo espiritual, no campo temporal, mas que nós possamos atender ao seu pedido. Ela nos deixou, ela mesma, como aquela que vai resolver, que vai dar o bom sucesso. Então, queria enfatizar bastante isso para que cada vez mais a gente possa ter gravado no nosso coração essa devoção, porque é uma devoção extremamente eficaz. E, falando agora um pouquinho da imagem milagrosa do bom sucesso, porque essa imagem ela é milagrosa, em todos os seus aspectos, desde o seu início, desde o seu do pedido que foi feito para que essa imagem fosse confeccionada, até os dias de hoje, como essa imagem é milagrosa. É uma imagem única na história da igreja, com graças próprias, tem fenômenos próprios que acontecem, e vendo sobre a imagem do bom sucesso, que isso só possa aumentar a nossa fé, o nosso fervor e a nossa devoção à invocação do bom sucesso. Primeiro, a imagem do bom sucesso foi um pedido do próprio Jesus. Foi Jesus que pediu, foi Jesus que desejou a imagem milagrosa do bom sucesso. Na aparição, quando Nossa Senhora estava no cárcere, estava na prisão, numa das vezes que ela estava na prisão, a Nossa Senhora do Bom Sucesso lhe disse. Então Nossa Senhora apareceu para ela e falou: é vontade do meu filho que tu mandes executar uma estátua minha. Então Nossa Senhora apareceu sob a invocação do bom sucesso, e Jesus desejou que esta imagem não ficasse só restrita às aparições que Nossa Senhora dava para a Madre Mariana, mas que se materializasse para que todos nós pudéssemos nos beneficiar desta imagem. E aí, Nossa Senhora explicou como que deveria ser feita essa imagem. Cada um dos traços dessa imagem, desde o báculo na sua mão, ao menino Jesus que está sendo carregado por ela, até a coroa, tudo que tem na imagem tem um significado. É impressionante, é como sempre a vontade de Jesus e Nossa Senhora estão unidas. Jesus pediu a imagem, Nossa Senhora então apresenta para a Madre Mariana esse pedido, e a Madre Mariana então ela tem esse encargo de fazer a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que vai ser explicada por Nossa Senhora. Nossa Senhora vai explicar tudo. Olha, o divino menino Jesus seja colocado em minha mão esquerda, para que, em primeiro lugar, os mortais entendam que eu sou poderosa para aplacar a justiça divina. Em segundo lugar, para que em todos os séculos minhas filhas compreendam que eu lhes mostro e eu lhes dou como modelo, eu sou modelo de perfeição e religiosa, o meu Filho Santíssimo e seu Deus. Então Nossa Senhora vai explicando, tem várias mensagens que ela vai explicando como tem que ser feita a imagem. Então imagina, só por isso a imagem já seria digna da maior admiração. Se fosse só por isso,
Imagina, uma imagem que foi pedida por Jesus e que Nossa Senhora explicou como deveria ser feita. Só isso já seria uma imagem digna de toda honra. Mas Nossa Senhora ainda, ela foi conduzindo mais. Ela foi pedindo a Madre Mariana que procurasse, né, qual era o artista certo para fazer essa imagem, né? Francisco del Castillo. Nossa Senhora escolheu quem quer ser o artista que quer fazer, porque era o único que era digno de fazer a imagem. E olha que a seriedade, né? A imagem não é simplesmente, né, uma obra de arte, não é simplesmente uma arte humana. Você escolheu quem era aquele que era digno, né? O Francisco del Castillo, um homem muito piedoso, um homem de missa, um homem de oração, um homem de devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora escolheu quem ia ser aquele que ia fazer o seu serviço. E Nossa Senhora age assim, né? Nossa Senhora vai escolhendo aqueles que vão fazer o seu serviço, né? Nossa Senhora vai escolhendo aqueles que correspondem aos seus apelos, às suas mensagens, como Nossa Senhora vai se encarregando de tudo. E Nossa Senhora escolheu, e a Madre Mariana, né, mas eu precisaria, né, de medir a sua altura, né? Como que eu vou saber fazer essa imagem, né, se eu não sei o seu tamanho? Né? Linda Senhora, como eu vou medir, né, como que eu vou né, saber o seu tamanho? E aí Nossa Senhora, esse fato é muito bonito, é muito belo, que a Madre Mariana estava com, né, muito receio, porque Nossa Senhora pediu para ela, me meça, né? Meça qual que é o meu tamanho, a minha altura, para fazer um tamanho correspondente na minha imagem. E a Madre Mariana toda receosa, minha linda Senhora, como eu vou me atrever a tocar na vossa fronte, quando nem os espíritos angélicos podem fazer isso? E Nossa Senhora fica muito feliz com isso, e fala, eu vejo o amor ardente que tem para a tua mãe do céu, coloque, traz e põe na minha mão direita o teu cordão, e tu com a outra extremidade toque meus pés. Né? Então, a Madre Mariana pegou o seu cordão, né? Deu para Nossa Senhora esticou, e ela ficou medindo o pé, né, de Nossa Senhora, né? Ficou com o cordão até os pés de Nossa Senhora, e Nossa Senhora ergueu até o seu tamanho. E a estimativa, né, da imagem da medida de Nossa Senhora é 1,73 centímetros. 1,73 centímetros o tamanho de Nossa Senhora, que é o tamanho da imagem do Bom Sucesso, né? Totalmente de acordo com o tamanho de Nossa Senhora. E Nossa Senhora então disse, aqui é a medida da tua mãe do céu, agora entrega para o Francisco, né, para o Francisco del Castillo, para o artista, explique quais são as minhas feições, qual a minha postura, para que ele trabalhe. Tu da tua parte ajuda com as tuas orações e com o teu humilde sofrimento. Enquanto Francisco ia fazendo a imagem, ela ia rezando e ela oferecendo seus sofrimentos. Então, como que é uma imagem, né? Todas as questões que envolvem essa imagem é tudo espiritualizado, né? A Madre Mariana intercedendo para que a imagem fosse feita, o artista que fosse escolhido era um homem de oração, era um homem de penitência. Tudo foi muito bem feito, né? Para que a imagem fosse a mais, né, perfeita espiritualmente. E aqui, né, um fato, até aqui são grandes fatos, né, fatos maravilhosos, mas aqui é o fato mais incrível, porque o artista Francisco, ele começou a fazer a imagem, mas a imagem não estava, né, ele não tinha encerrado, porque faltavam alguns materiais, ele queria sempre oferecer o melhor, ele queria oferecer o melhor de tudo, né, todas as tintas, todos os materiais, ele queria sempre buscar o que era melhor para a imagem. E faltavam alguns materiais que ele foi buscar. Ele foi procurar os materiais, a imagem tinha sido iniciada, mas não tinha sido concluída porque faltavam determinados materiais ainda para concluir a imagem. E aí que acontece o grande fato. Enquanto ele viajava em busca desses materiais dignos, os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, junto com São Francisco de Assis, terminaram a pintura do rosto.
terminaram a pintura do rosto da imagem. Então a imagem, né, o rosto da imagem, quem fez não foi o artista Francisco, ele começou, mas quem fez a pintura do rosto é uma pintura divina, foi São Francisco. E aqui é importante, São Francisco está sempre presente na vida da Madre Mariana, não só, né, o São Francisco, mas os franciscanos. Os franciscanos, né, que cuidavam do mosteiro, que dirigiam com muita santidade o mosteiro. A tia da Madre Mariana, a Maria Jesus Taboada, ela morreu, a última palavra dela foi Francisco. Ela morreu, né, nos seus lábios dizendo: Jesus, Maria, José, Francisco. São Francisco aparecia para a Madre Mariana. São Francisco dava mensagens para a Madre Mariana. Então é muito bonito ver como os franciscanos estavam sempre próximos da Madre Mariana, da ordem, né, concepcionista, e sempre dando assistência. E aqui São Francisco que vai, juntamente com os 3 arcanjos e a milícia celeste, pintar o rosto e refazer alguns traços da imagem. Então, se não passasse que eles têm feito o rosto, eles refizeram alguns ajustes na imagem para deixar ainda a imagem mais bela, mais perfeita. Então é uma imagem sobrenatural. E aí a Madre Mariana, ela teve essa visão do que estava acontecendo, ela teve a graça de ver o que estava acontecendo. E só para confirmar aqui, é muito é isso aqui mesmo. No dia que aconteceu esse milagre, ela estava terminando o exercício da Via Sacra à meia-noite. Então a gente viu as graças que eram dadas à meia-noite, então era aquela, né, fazendo a vigília, rezando a Via Sacra, e aí foi quando aconteceu esse milagre, né, de São Francisco com os arcanjos refazendo a imagem e pintando o rosto. E enquanto isso, os anjos cantavam o Salve Sancta Paris. É um cântico de Nossa Senhora, né, e a oração uma oração, depois eu deixo aqui para não estender muito, mas é uma oração muito infelizmente pouco conhecida. Imagina, os anjos cantando, né, uma oração em honra a Nossa Senhora, enquanto a imagem estava sendo concluída. E aqui, para mim, é a parte mais extraordinária. Quando tudo isso acabou, é quando eles terminaram a imagem, quando os anjos acabaram de cantar este hino a Nossa Senhora, o Salve Sancta Paris, a própria Nossa Senhora desceu e penetrou dentro da imagem do Bom Sucesso, tornou-se viva e depois cantou o Magnificat. Então, Nossa Senhora, ela está dentro da imagem, né? É uma imagem viva, A Madre Mariana, ela disse, a rainha dos anjos, no meio dessas alegrias, ela achegou-se à imagem e nela penetrou a maneira de raios do sol que incidem em formosos cristais, né? Nossa Senhora, então, ela penetrou na imagem e naquele momento a sua imagem adquiriu vida e cantou com celestial harmonia o Magnificat, né? A oração própria de Nossa Senhora. Então, imagina que graça estupenda. Essa é uma imagem viva de Nossa Senhora. Nossa Senhora de fato está presente, né? É um desses casos extraordinários que nós temos. Imagina, é Nossa Senhora realmente que está lá. Nós temos muitas imagens, né, milagrosas, né? Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem milagrosa, mas uma imagem que Nossa Senhora está presente, né, está dentro da imagem, é algo, né, extraordinário. Imagina que graça, né? Então, por exemplo, uma relíquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso né, um tecido que está tocado numa imagem que não é uma imagem, é a própria Nossa Senhora que está lá, é Nossa Senhora que está lá. Então, é um tecido tocado diretamente em Nossa Senhora, encostado na Nossa Senhora viva. A Nossa Senhora está viva na imagem do Bom Sucesso. E é tão sério, né, essa questão, que Nossa Senhora está lá presente,
que a Madre Mariana deixou no seu testamento, dizendo: sabei, minhas filhas irmãs de todos os tempos. Ela disse isso, né, para as irmãs do seu tempo e para as irmãs que estão vivendo lá agora, que a imagem é consagrada com os santos óleos e que dela cuidam os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, a fim de que a serpente traidora não lhe cause dano. Então a imagem que está lá, a imagem milagrosa do Bom Sucesso, não somente Nossa Senhora está lá, mas a gente tem certeza, porque foi a Madre Mariana que deixou isso no seu testamento, que lá na imagem, né, junto da imagem está São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Eles estão lá presentes, cuidando da imagem. Eles estão lá defendendo. E de fato estão defendendo a imagem, porque a gente sabe o ódio infernal que o inimigo tem contra a nossa do Bom Sucesso, e nunca nada foi feito contra essa imagem. Nunca nada foi feito contra essa imagem. Então, ela está lá permanente, né? Há 500 anos nenhum mal foi feito a ela, né? Porque há 500 anos ela está sendo defendida por São Miguel, São Gabriel e São Rafael. O demônio, né, Madre Mariana falando, sabendo, vendo quantas almas estão sendo tiradas por essa devoção e invocação, tentará sempre despedaçá-la, mas em vão, porque Deus cuida de suas obras, né? Essa é uma obra de Deus. A imagem do Bom Sucesso é uma imagem, né, realmente milagrosa, como, né, nós tivemos vários casos, vários fatos que comprovam, de fato, é uma imagem milagrosa, e a Nossa Senhora mesmo que está lá. Temos várias situações. Por exemplo, 1941, né, já aqui próximo da gente, a imagem que está lá na igreja, a imagem ela foi tirada, né, do seu local habitual e foi levada para a igreja para ser feita uma novena, porque o Equador estava passando por uma guerra. Então, a imagem foi colocada para que, né, as pessoas pudessem rezar. E quando o padre celebrava a missa, ele olhou para a imagem e percebeu que a imagem estava viva. Nossa Senhora estava olhando para o padre e para os fiéis, e ela passava olhando um por um para um que estava naquela Santa Missa. Na hora da comunhão, a Virgem Maria ficava acompanhando com os olhos o Santíssimo Sacramento que era entregue para cada pessoa. E durante 3 dias foi dessa forma, Nossa Senhora viva e olhando e acompanhando tudo que acontecia. O bispo começou a ficar com medo que uma multidão lotasse a igreja, né, e pudesse causar, né, algum dano, e deu ordens para que a imagem retornasse ao corpo. Mas foram muitas as testemunhas, tanto que na época, né, até os jornais noticiaram, né, a gente tem então capas de jornais, né, mostrando a imagem da Virgem Maria, né, olha, né, várias vezes para, né, as pessoas. Entre os dias que Nossa Senhora do Bom Sucesso é digna de novo fato extraordinário. Então, os jornais da época que a gente tem um registro, né, são várias testemunhas que dão, né, um registro recente, mostrando como a Senhora está viva na sua imagem. Tem aquela passagem famosa que muitas vezes se percebe que as extremidades, né, da sua veste estão orvalhadas, né, representando o andar de Nossa Senhora pelo jardim. A imagem é descida do coro apenas algumas vezes por ano, mas dependendo de quem faz a sua descida, né, a descida da imagem de Nossa Senhora do coro, a imagem se recusa a descer, tornando-se extremamente pesada. Geralmente a imagem desce com facilidade pelos trades franciscanos, mas se tiver às vezes algum peregrino com vida ou com má intenção, a imagem se recusa a descer. Tem até o fato aqui que um famoso bispo de nosso tempo foi participar da descida da imagem, e ele portaria o menino Jesus, mas a imagem se recusou a descer. É um famoso bispo de nosso tempo, e a imagem se recusou a descer. Então, discretamente pegaram o menino Jesus e pediram para outra pessoa portá-lo, e a imagem se tornou leve, e assim foi possível fazer a descida da sua imagem. Então, Nossa Senhora está realmente viva, como nós percebemos na sua face, na sua expressão. Então,
Tem, depois eu vou até colocar no grupo, imagem de Nossa Senhora comparando como que ela muda a sua feição. Ora mais serena, ora com uma expressão mais séria, ora com uma expressão mais alegre, outra, né, com uma expressão um pouco mais, né, ríspida. Nossa Senhora vai mudando a sua expressão. E pelo menos até a última imagem que eu vi de Nossa Senhora, né, que foi compartilhada, né, nos últimos tempos, né, foi uma imagem que eu vi o ano passado. Ela estava com uma expressão muito séria, muito séria. Isso que a imagem, a expressão da Nossa Senhora é do ano passado. Imagina como deve estar hoje, né, como Nossa Senhora deve estar, a expressão de Nossa Senhora. Então, essa imagem é milagrosa, desde do pedido para que ela fosse feita, até a sua confecção, até os dias de hoje, ela é uma imagem sobrenatural. E, né, agora a última parte, para encerrar, eu queria deixar para as profecias que Nossa Senhora fez para os nossos tempos. Quais são as mensagens que ela, né, profeticamente deixou com séculos de antecedência, que infelizmente, né, não foram ouvidas. Infelizmente não foram ouvidas. Então, tem profecias que nós já vimos se concretizarem, se realizarem, e algumas estão em curso. Então, Nossa Senhora deixou muitas profecias para a Madre Mariana e profecias para os nossos tempos. E aqui uma observação, né? Nossa Senhora deixou essas profecias para a Madre Mariana, mas a gente não tem todas as profecias, porque aconteceu que muitos dos relatos, muitas das mensagens ficaram guardadas no chamado cadernão, que era um grande caderno com os escritos, mas como o Equador estava passando, né, por problemas, por, né, grandes revoluções, as freiras, por medo de perderem, né, aqueles escritos, elas guardaram esse cadernão, né, junto à imagem do menino Jesus, né, elas guardaram. Então, eles estão escondidos até hoje no mosteiro, mas ninguém encontrou. Então, pode ser, né, lá devem ter com certeza, né, muitas e muitas outras profecias e muitos nomes que nós não, né, que nós viremos a descobrir, né, na eternidade. Mas alguns estão aqui, como por exemplo, Nossa Senhora, algumas profecias pontuais. Nossa Senhora disse: os sacerdotes, a partir do século XIX, então lembrando, ela deu essa mensagem, né, século XVI, e ela falou, no século XIX, os sacerdotes deverão amar com toda a alma João Maria Vianney, um servo meu, que a bondade divina prepara para com ele agraciar aqueles séculos como um modelo exemplar do sacerdote abnegado. Então Nossa Senhora deu, né, para a gente 300 anos, ela deu um nome exato, João Maria Vianney. Vai existir um sacerdote com esse nome que os sacerdotes devem seguir. Né? E não é que bonito, Nossa Senhora escolhe justamente um sacerdote, né, modelo de oração, modelo de penitência, assim como foi Madre Mariana, como foi o mosteiro, como são as concepcionistas, e Nossa Senhora escolhe justamente aquele, né, que se torna o patrono dos sacerdotes, mas que é o grande devoto e divulgador de Santa Filomena. Então, os desígnios de Nossa Senhora, né, como que se encaixa Santa Filomena, mas também está encaixada Santa Filomena. Às vezes, quem sabe, né, no cadernão, até tem, né, falando mais sobre ele, e tantas outras, né, às vezes referências de Santa Filomena, tantas outras personalidades, pessoas, assim como outra profecia. Nossa Senhora falou: quem pretender prescindir de Francisco e Beatriz, que é a fundadora das Concepcionistas, né, Santa Beatriz Silva, não pertencerá à real e verdadeira ordem concepcionista franciscana, e portanto nem este Santo Pai Francisco, nem a Santa Beatriz a reconhecerão por filhas. Esta Beatriz subirá aos altares do século XX. E de fato se concretizou, né? Na época, ela havia fundado a Ordem dos Concepcionistas, e no século XX, em 1976, o Papa Paulo VI canoniza
a Madre Beatriz, Santa Beatriz da Silva. Né? Então, Nossa Senhora, mais uma vez, né, sendo exata no cumprimento da sua profecia. Mais uma, no século XIX, haverá um verdadeiro presidente católico do Equador, varão de caráter. Deus dará a palma do martírio, na mesma praça onde está esse meu convento. Nossa Senhora então falou que vai ter um presidente católico, que vai sofrer o martírio, e até falou aonde ele vai sofrer o martírio, na mesma praça onde está esse meu convento. E Nossa Senhora falou, ele vai consagrar o Equador ao divino coração do meu Filho Santíssimo, e essa consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, que serão amargos para a Igreja. E isso se cumpriu exatamente. Por quê? Porque o Equador teve um presidente chamado Gabriel Garcia Moreno, que tornou o Equador a primeira nação da América consagrada ao coração de Jesus, como Nossa Senhora tinha falado. E no dia 6 de agosto de 1865, ele foi assassinado na mesma praça onde está o mosteiro. Nossa Senhora falou do presidente, falou o que ele ia fazer, falou o benefício que ia ter a consagração, como que ele ia morrer e aonde. E tudo isso se cumpriu. E ele foi assassinado, incomodou muito, muitas sociedades secretas. E antes de ele expirar, ele conseguiu com sangue escrever no chão: Deus não morre. Vocês podem estar me matando, eu morro, mas Deus não morre. E mais outras profecias pontuais que já se realizaram. Por exemplo, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora falou, o dogma da fé. Mas ele foi Jesus que falou, o dogma da fé de minha mãe será proclamado quando mais combatida estiver a igreja e se encontrar cativo o meu vigário. É impressionante a precisão das profecias. Isso aconteceu. O dogma foi proclamado em 1854, 8 de dezembro, quando a igreja estava sendo combatida. A Itália passava por uma guerra, a unificação italiana, e foi justamente numa época que a Itália pegou, na época chamava Estados Pontífices. Era um território enorme, era muito grande. Hoje o que sobrou, o Vaticano é minúsculo, mas a igreja era gigantesca. A terra que o Papa tinha na Itália era enorme. E nessa unificação italiana, eles estavam juntando todo o território, porque a Itália eram vários reinos separados, cada um tinha suas leis, suas regras, e juntaram todos para colocar tudo sob a ordem de somente aquele Estado italiano. Pegaram todas as terras da igreja, e o Papa se declarou prisioneiro do Vaticano. E Nossa Senhora tinha profetizado isso também, 300 anos de antecedência. Vai acontecer o dogma quando o Papa estiver cativo, quando o Papa estiver sendo prisioneiro. Foi muita precisão. Então, é uma aparição com uma exatidão, e se a gente vê esses fatos com essa precisão, a gente pode ter certeza que tudo mais, cada vírgula que foi falada para Nossa Senhora é também exata, é precisa para o nosso tempo. E Nossa Senhora, Jesus falou, o dogma da Assunção vai acontecer depois do mundo sair de um banho de sangue. E foi o que aconteceu. Aconteceu o dogma da Assunção, o Papa Pio XII proclamou, quando o mundo tinha saído do banho de sangue, que é a Segunda Guerra Mundial. Então essas profecias que Nossa Senhora fez são muito pontuais. Ela deu praticamente o nome, o contexto, pelo que ela falou, encaixa-se perfeitamente tudo, factualmente, como já aconteceu. Agora, essas outras profecias que ela deu, nós estamos em curso, nós estamos já percebendo, mas são profecias muito mais espirituais. Nossa Senhora, então, aqui algumas dessas profecias. Divórcio. Leis iníquas serão impostas com o objetivo de extinguir este sacramento do matrimônio, facilitando a todos viver mal o matrimônio, propagando-se a geração de filhos mal nascidos sem a bênção da igreja. O espírito cristão se decairá rapidamente. Então aqui, imagina na época que uma coisa inconcebível, que seria,
no século XVI, 1500 e pouquinho, o que seria, né, o divórcio? É uma coisa impensável. Nossa Senhora falou, né, quando os tempos chegarem, esses tempos, né, de calamidade, leis iníquas serão para extinguir, né, para acabar com o matrimônio. O sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. Nós estamos vendo, infelizmente, como o sacramento do matrimônio tem sido profanado. O matrimônio é a união de Cristo com a igreja, como ele tem sido, profanado. Não cabe nem dar exemplos aqui, mas como a gente percebe como que os sacramentos estão sendo atingidos, desprezo pela Eucaristia. Isso nós precisamos falar quando os tempos ficarem, os tempos pavorosos, os tempos calamitosos. São os nossos tempos. Quando eu sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios públicos e também ocultos de profanações da Sagrada Eucaristia. É impensável isso, Imagina, um sacrilégio público, uma profanação da Eucaristia, pública antigamente. E agora nós percebemos, nos nossos tempos, quantas corrupções, não só corrupções da Eucaristia, mas quantas profanações, descaso na comunhão. Meu Filho Santíssimo se verá jogado ao chão e pisoteado aos pés imundos. Infelizmente isso acontece, hoje, as pessoas ao receberem a comunhão, como que se concretiza, Meu Filho Santíssimo se verá jogado ao chão, Jesus, o Eucarístico está sendo no chão, pisoteado por pés imundos, seria algo impensável naquele tempo, como Jesus vai dar no chão? Hoje nós temos isso acontecendo. Batismo e confirmação. Ai dos meninos deste tempo, dificilmente receberão o sacramento do batismo e da confirmação. Bom que, infelizmente, isso tem se tornado uma verdade. Porque antigamente, pelo menos eu lembro que até no meu tempo, quando eu estudava, eu estava no colégio, as pessoas podiam ser católicas, as pessoas podiam ser ainda frias, podiam ser indiferentes, mas praticamente todas elas tinham batismo. Todas elas estudavam, praticamente todas eram batizadas, pelo menos batismo. Podia ser que depois não seguisse, até pela primeira comunhão grande parte fazia. Hoje, a gente está vivendo uma situação tão triste que nem o batismo estão recebendo. A gente vai ver nas escolas, vai ver, vendo com as famílias, nem o batismo estão dando para os seus filhos. Filhos pagãos, criaturas, nem o batismo, então o mínimo do mínimo estão recebendo. A situação, claro, já está há tempos difícil, mas ainda pelo menos o mínimo do mínimo era dado antigamente, agora hoje nem isso. Imagina então o crisma, a confirmação, essa primeira confirmação. Pouquíssimas almas recebendo. E até tem uma parte que Nossa Senhora fala que quando começar a ter essa corrupção da fé com as heresias, haverá grandes, então quando o sacramento começar a passar por todos esses descasos, esse respeito, esses sacrilégios, Nossa Senhora falou, haverá grandes calamidades físicas e morais, públicas e privadas. E infelizmente é isso que a gente está vendo, conforme decai a vida de sacramentos, o respeito, o amor, a adoração pelos sacramentos, por Jesus Eucarístico, aumenta a quantidade de desgraças, de calamidades, de todas as ordens. E até tem uma frase eu esqueci o nome do sacerdote, mas ele fala: se Cristo não reina pelos benefícios ligados à sua presença, porque Jesus Cristo reina, Cristo reina. Se Jesus não reinar pelos benefícios de sua presença, quando nós temos a presença de Jesus, quando temos uma sociedade vivendo, tendo Cristo como rei, nós temos os benefícios disso. Se Cristo não reina pelos seus benefícios,
ele reina por todas as calamidades que são inseparáveis da sua ausência. Então, se Cristo não reina, né, pelos seus benefícios, ele há de reinar, né, por meio das calamidades que vêm, que são inseparáveis da sua ausência. Então, quanto mais, né, Jesus é deixado de lado, mais as calamidades vêm. E Nossa Senhora já tinha, né, profetizado isso. Ela disse: a virgindade desaparecerá. A atmosfera saturada do espírito de impureza, que a maneira de um mar imundo correrá pelas ruas, praças e logradouros públicos. Imagina, dessa mensagem, né, em 1500 e pouco, olha como as pessoas se vestiam, até, né, pouco tempo atrás, né, até século passado, como as pessoas se vestiam. É impensável essa mensagem, como, né, que vai ter um espírito de impureza nas ruas, nas praças, nos ambientes públicos. É como as pessoas se vestiam, como as pessoas agiam, como as pessoas conversavam. E agora, como que é, né? Realmente, assim, a gente sai na rua, né, como que é o modo de vestir das pessoas, né, desde outdoor, desde, né, o modo que se veste, né, desde o celular, né, como que é perigoso, né, qualquer, né, descuido que você tem, o risco que você tem de cenas imorais, de problemas que, né, estão perseguindo em todos os lugares. Por isso, né, Nossa Senhora disse: quase não haverá almas virgens no mundo. A delicada flor da virgindade está ameaçada de uma completa destruição. E Nossa Senhora fala do fim da pureza infantil. O espírito do mundo estará nos ambientes domésticos, as crianças se perderão, e o demônio se gloriará de alimentar com o requintado manjar, do coração dos meninos. Nesses tempos infelizes não se encontrará mais a inocência infantil. A gente chegou a esse tempo. A gente vê, né, pesquisas foram feitas mostrando, né, que idade que se consome pornografia. É espantoso. Crianças consomem pornografia. Claro, daí também os pais, né, dão o celular, deixam na mão dos filhos, né, as escolas, qualquer coisa, tem acesso livre. Quando que não entra, quando que não é incentivado, uma corrupção geral, né? Eu vejo isso, né, levando na escola, porque eu já não vejo, né, vendo crianças cantando as músicas que cantam. A gente vê crianças, roupas que elas usam, o que elas têm assistido, o que elas têm falado, o que elas têm repetido. A questão da pureza infantil é uma das questões mais tristes. Nós falamos, nesses tempos quase não se encontrará mais a inocência infantil. Né? O que tantos santos fizeram para preservar? Né? A gente vê o São Domingos Sábio, né, que mal olhava para o rosto, né, de uma mulher, para não ter o risco de perder a sua inocência. O que os santos faziam para manter, né, a sua pureza, para manter a sua inocência? E hoje, como que ela se perdeu? E Nossa Senhora até falou que, eu não estou achando a passagem certinha, mas ela falou assim, que nesses tempos, né, muitas vocações sacerdotais vão ser perdidas. Por quê? Porque, né, muitas almas são destinadas ao sacerdócio, né, uma vocação, né, as almas são escolhidas, né, para o sacerdócio, mas por causa da corrupção infantil, as crianças perderam a sua pureza, que elas não vão saber, elas não vão conseguir, né, encontrar a sua vocação, não vão conseguir discernir, não vão conseguir dar continuidade à sua vocação. Então, se muito se perde hoje, né, escassez, falta de sacerdotes, muito desses acontecimentos que nós estamos vivendo, é porque não estamos sendo sacerdotes, mas simplesmente porque também, um dos motivos é porque as crianças que deveriam ser os sacerdotes, os jovens que deveriam ser os sacerdotes, por causa da perda da pureza infantil, não conseguiram discernir o seu chamado, não conseguiram cumprir para aquilo que foram chamados. E quanta infelicidade, quanta tristeza vão ter por não conseguir cumprir o seu chamado. Então, nós sofremos uma escassez, né? Claro, tem vários outros motivos, mas um deles é a perda, né, da inocência, a perda da pureza. Não conseguiram cumprir aquilo que eles foram chamados. E olha o que Nossa Senhora falou, né? As escolas católicas, o diabo porá todo empenho em destruir,
valendo-se de pessoas autorizadas. Então, o demônio sabia, né, que um jeito de acabar com a pureza, não só com a pureza das crianças, mas de acabar, né, com a alma, é atacando as escolas católicas, que o demônio vai atacar através de pessoas autorizadas, né? O ataque não vem de fora, vem de dentro da própria instituição, da própria escola. Aquelas pessoas que estão lá para defender, né, deveriam estar ali para salvaguardar a fé, a moral, são eles mesmos que destroem, né, a pureza, a inocência das crianças. E depois perdida, né, é só ladeira abaixo, é o que nós estamos vendo. Nossa Senhora fala muito da crise no clero. No clero, haverá nessa época muito o que desejar, porque os sacerdotes se descuidarão do seu sagrado dever. Nossa Senhora já mostrou, né? Os sacerdotes estão descuidados do seu dever, é um dever sagrado, Eles perderam a bússola divina, desviaram-se do seu caminho, do caminho traçado por Deus, vão se apegar ao dinheiro. Para isso, vão colocar muito empenho para alcançar. Aqui, lembra até uma passagem de um padre, né, que depois apareceu para Maria Sima, um padre que estava no purgatório, e esse padre, né, revela, né, sofrendo, revela para Maria Sima, né? São dois casos. Um apareceu com a mão toda negra, né, e falou: avise os outros padres, eles precisam abençoar mais, E um outro, né, padre que apareceu para Maria Sima, ele era um padre que gostava muito de partir, de fazer pregação, então ele deixava muito a sua igreja, saía por aí pregando, saía por aí isso, aquilo, e, né, fazer, né, grandes pregações. Mas ele falou assim: eu fui cobrado, o meu dever era ficar lá, era atender o meu povo, era ficar lá, rezando missa e confissão. Então, se descuidar do seu sagrado dever. Foi isso, por exemplo, que Nossa Senhora deu como exemplo São João Maria Vianney. É o que ele fazia, nada mais do que celebrar missa, confessar. Claro, e as suas orações e penitências, mas nada mais do que isso, um padre simples, pura simplicidade, que rezava missa e confessava. Padre Pio também. Padre Pio não foi orador, Padre Pio não foi escritor, Padre Pio, o que ele fazia? Missa e confissão. E é isso que Nossa Senhora pede, né? Muitos vão se descuidar do seu sagrado dever. E aí, vamos chegar num tempo de perseguição aos bons sacerdotes. O demônio vai procurar perseguir os ministros do Senhor de todos os modos e trabalhará com astúcia para desviá-los do espírito de sua vocação. Esses que se desviarem escandalizarão o povo cristão e farão recair sobre todos os sacerdotes o ódio dos maus cristãos e dos inimigos da Igreja Católica. E aí, por isso, né, então, vão ser poucos os que vão permanecer firmes. O demônio vai continuar perseguindo, o que nós estamos vendo, os bons sacerdotes sendo perseguidos, os bons sacerdotes sendo atacados, sendo ridicularizados, mas por causa de toda essa situação virão castigos. Saiba que a justiça divina costuma descarregar castigos terríveis sobre nações inteiras, não tanto pelos pecados do povo, mas por causa dos pecados dos sacerdotes e religiosos, porque esses últimos são chamados pela perfeição do seu estado a ser o sal da terra, os mestres da verdade, e eles deveriam ser o para-raio da ira divina. Então, muitos dos castigos que já estão acontecendo e virão, Nossa Senhora disse, vão acontecer esse castigo por causa dos pecados dos sacerdotes. Então, os sacerdotes atraem, multiplicam os atos da justiça divina. E aqui, diante de tudo isso, a gente precisa cada vez mais intensificar nossas orações pelos sacerdotes. Como é importante as nossas orações, os nossos sacrifícios, a nossa comunhão pelos sacerdotes. Jesus tinha pedido para a Beata Conchita que a gente oferecesse nossa comunhão pelos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes, principalmente no domingo, mas sempre que possível, como é importante. Por quê? Porque
Se o sacerdote cai, a comunidade inteira cai. E os sacerdotes, né, o que eles fazem, né, os graves castigos que vem, Nossa Senhora dizendo, por causa da atitude, por causa da má conduta dos sacerdotes, que caem sobre todos nós, né, o quanto nós sofremos. Então, cabe, né, nós temos uma importância muito grande de rezar, de tentar manter em pé os sacerdotes. Se, né, em tempos passados eram os sacerdotes que mantinham em pé a sociedade, agora é a gente que tem que manter em pé os sacerdotes. Eles estão sendo, né, atacados. E nós estamos percebendo como que muitos têm caído. Que a gente possa ajudá-los com orações, sacrifícios e comunhões. E Nossa Senhora começa a falar tudo, parece que está tudo perdido. Propagação de heresias, as pessoas esqueceram da unção dos enfermos, e começa a falar várias coisas, como que parece tudo perdido. Para a libertação da escravidão dessas heresias, e para pôr a prova esta fé e essa confiança dos justos. Então, Nossa Senhora quer ver, é uma prova que nós estamos vivendo, né? Nossa Senhora quer ver nossa fé e nossa confiança. Haverá ocasiões em que tudo parecerá perdido e paralisado. Então, nós vivemos nesse tempo, né? Tudo parece perdido. Humanamente, nós percebemos que não tem muito o que fazer. Humanamente, parece que não tem muito, né? O que nós agirmos. Tudo parece perdido, mas é que Nossa Senhora falou, ela quer pôr à prova a nossa fé e a nossa confiança nesses tempos, né? No mesmo jeito que a igreja passou pelo primeiro Calvário, o primeiro Calvário que aconteceu, né, que Jesus, né, ficou abandonado, né, o seu apóstolo escolhido para ser sucessor, São Pedro, traiu, né, Judas, aquele que Jesus, né, ele deixou beijar, né, foi quem traiu, os outros apóstolos fugiram, né, até São João no começo, né, afastado, depois permanece somente um permaneceu na cruz, ao lado de Jesus e Nossa Senhora. Dos 12 permaneceu um apóstolo. É o tempo que a gente está vivendo, que vai permanecer né? Uma parte somente, né, vai conseguir ficar firme. Uma parte. Né, São Pedro, tantos apóstolos queridos de Jesus, né, São Tiago, São Judas Tadeu, né, seu primo, todos fugiram. É o que a gente tem percebido, né? Quantos têm fugido, quantos têm escapado, quantos têm deixado Jesus. Nós estamos vivendo o segundo Calvário. Mas é aqui que Nossa Senhora falou, é para pôr à prova a fé e a confiança dos justos. Então vivemos esse tempo. Devemos provar a nossa fé, devemos provar a nossa confiança. Porque quando chegar este tempo, que tudo parecerá perdido, será então o princípio da restauração completa. Então, quando tudo tiver sem mais nenhuma solução, quando estiver totalmente perdido, vai ser a restauração. Será então chegada a minha hora, a Senhora falando, eu mesma destronarei o soberbo e maldito Satanás, eu vou calcá-lo debaixo dos meus pés, eu vou acorrentá-lo no abismo infernal. Assim a igreja e a pátria estarão por fim livres de sua cruel tirania. Então, Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? A luta que está acontecendo, as batalhas que estão acontecendo, ela mesma, né, vai dar o bom sucesso, ela mesma vai dar a vitória. Mas enquanto isso, nós temos que dar para ela a fé e a confiança, e dar a ela, né, as nossas esperanças, as nossas graças, para que ela possa agir. Ela diz, ela vai dar bom sucesso, né, como a gente viu, o poder do bom sucesso, ela vai dar bom sucesso na nossa alma, na nossa casa, na nossa família e nos nossos tempos. Cabe a nós fazer essa parte, de entregar a ela, né, como consagrados, né, entregamos tudo a ela, já entregamos, mas que possamos continuamente, né, oferecer mais, multiplicar as nossas ações, multiplicar o nosso amor, né, dar tudo a ela, né, conduzir para que mais pessoas também possam entregar tudo para que ela possa apressar a hora do seu bom sucesso. Do bom sucesso,